Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 até o versículo 16. João 10, 14 ao 16, convido a igreja a colocar-se em pé, e de maneira reverente, atenciosa e desejosa, ouvir a voz do bom pastor. O pastor é Jesus. Jesus é o bom pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Amém? Amém. Podeis se assentar. Pai, nós te agradecemos por esta hora, por esse momento gostoso e necessário de estarmos nos colocando diante de Ti, da Tua Palavra, para estarmos, ó Deus, compartilhando com os irmãos, em que ela venha de encontro aos nossos corações, quer para consolar, quer queira para exortar, para instruir, para disciplinar, porque Tu és o bom pastor, aquele que cuida de nós o tempo todo. Eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado, Jesus, o nosso supremo e bom pastor das ovelhas. Fala conosco, fala com as tuas ovelhas, coloque em seus corações a tua palavra, coloque em suas vidas a tua vontade eterna, para que cada ovelhinha que aqui está, cada uma possa ser alimentado com pastagens verdejantes, dessedentadas com águas tranquilas, cristalinas. Haja um renovo, Senhor, nessas vidas e na nossa vida também. Nós precisamos, neste tempo que se encerra mais um ano e o novo se inicia, que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem, e que o Senhor nos conduza, Senhor, por veredas planas, veredas boas, veredas que levam, ó Deus, ao lugar preparado por Ti para cada um de nós. Nós te damos graça, Senhor, por tudo, porque o Senhor és um Deus não distante, mas um Deus que tem essa marca da proximidade, que não fica relegado às alturas, mas que desceu e veio até nós e fala conosco, porque Tu és um Deus vivo. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus, o bom pastor. Amém e amém. Amém. Esse texto que nós lemos, apenas alguns versículos, de toda a perícope de Jesus, o bom pastor, nós tematizamos com esse título: Ele cuida de nós o tempo todo. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos repetir? Ele cuida de nós o tempo todo. Quem é Ele? Jesus. Que é o bom pastor que cuida de nós. Rebanho, pastor,
Ovelha, rebanho, pastor, aprisco, ajuntamento daqueles e daquelas que o bom pastor reuniu para junto de si. Não poderíamos ter um outro texto melhor que este. Depois de ouvirmos esse hino que foi cantado, um só rebanho, um só pastor, voltarmos o nosso olhar para o Evangelho, onde aparece Jesus, o bom pastor. Permitam-me uma particularidade. Foi exatamente desse texto, desta perícope do Evangelho, que nós utilizamos para a nossa monografia, por ocasião dos seminários, para nós nos apresentarmos como candidato ao ministério. Foi esse texto escolhido para nós fazermos a nossa exegese e apresentarmos a nossa monografia. E esse texto nos convida, meus irmãos e irmãs, nesse final de ano, enfim, mais um final de ano. E quando nós olhamos para trás, o que é que nós lembramos? Nós lembramos de várias situações, algumas delas dolorosas para nós, sofríveis por demais, mas também não podemos jamais deixarmos de reconhecer que outras maravilhosas para nós, situações maravilhosas para nós, situações abençoadoras para a nossa vida. E eu ousaria dizer, até nessa última semana, coisas boas aconteceram. E você tenha tido esta experiência positiva de ter bênçãos recebidas também nessa última semana, inclusive hoje. Está respirando, está aqui, já é uma bênção, amém? É uma grande bênção. Mas eu pergunto, o que mais marcou a sua vida neste ano que está se findando, 2023? Pense um pouquinho, reflita um pouco, avalie um pouco. Por certo, você vai se lembrar de situações que foram muito difíceis para você. E não foi diferente dos outros. E nem para mim. Situações difíceis. Muitas vezes situações de dúvidas até. Que a gente titubeou, vacilou. A dúvida bateu no nosso coração, na nossa mente. Talvez situações de perdas até. Perdas. Eu não sei. Só você sabe responder. E pode responder com sinceridade sobre isso. Mas também houveram momentos de alegrias. Creio. 2023. Continua pensando. Continua refletindo. Há algumas características e personalidades diferentes, umas mais otimistas, que pensam somente nas alegrias. Há um tipo pessimista, que só pensa e vive e se prende somente em momentos de tristezas. Mas a vida não é só alegria e não é só tristeza. A vida não é só tristeza, mas também é alegria. Também é alegria. Por isso convém nos viver de maneira mais não pessimistas, nem otimistas, mas esperançosos. Amém? Amém. Esperançosos é a melhor maneira de se viver, o melhor estilo para nós adotarmos para a nossa vida. Vivemos momentos de alegrias também, vivemos momentos de certezas, de ganhos, de avanços na nossa vida. Mas a questão fundamental ainda é, olhando para tudo o que aconteceu, tudo que nós passamos, tudo que enfrentamos, a gente tem situações que ainda nos vêm à mente e a gente até se pergunta, como que nós suportamos a tudo aquilo que aconteceu? Como que nós suportamos?
Como que nós resistimos àquilo que veio de repente e nós não esperávamos e assolou a nossa porta, pegando-nos de surpresa muitas vezes? Como nós tivemos até coragem e ímpeto para enfrentar situações que, olhando bem para nós não teríamos condições, mas isso aconteceu e acontece. Onde nós encontramos força suficiente para sermos resilientes diante de situações tão difíceis? Onde nós encontramos força para superar e chegarmos até aqui e dizermos com fé e com autoridade no Senhor: bem de verdade, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, nós sendo colocados diante de um texto tão sublime como este, na figura de Jesus como sendo o bom pastor, aquele que esteve o ano inteiro, o tempo todo, sempre conosco, com você, comigo, aquele que, em sendo Jesus o bom pastor, está conosco o tempo todo, é também aquele que vai continuar com você e comigo o tempo todo, no ano que vai se iniciar. Amém? Amém. Ele é o bom pastor. Pastor, ele cuida da gente. A função do pastor é cuidar da ovelha. E até do pastor, que também é uma ovelha. E a gente coloca isso com muita tranquilidade para essa igreja, para vocês, irmãos e irmãs. O pastor não é um super-homem. É mais uma ovelha, tão carente como você. E ai dele se ele não estiver nas mãos do bom pastor. É assim que funciona. Aquele que cuidou de você, cuidou de mim, está cuidando de nós o tempo todo, está sempre presente. Até mesmo naqueles momentos que você chegou até a duvidar que ele estava ao seu lado, mas ele estava ali. E foi nesse momento que você duvidou, esse momento que por um vacilo você achou que ele não estava. Pensa comigo, ele te pegou nos braços, ele te carregou, ele te protegeu, ele cuidou dos seus ferimentos, ele não deixou de te alimentar material e espiritualmente, o tempo todo ele esteve alimentando a você, meu irmão, a você, minha irmã. Tem mais, ovelhas são ameaçadas constantemente pelo predador, lobos vorazes que querem destruir a vida das ovelhas, mas ele também esteve o tempo todo protegendo você do inimigo, o tempo todo. Jesus, o bom pastor, protege cada um de nós. Ele não deixou que você fosse destruído ou destruída. Creia nisso. Receba isso na sua vida. Ele queria destruir você, queria acabar com você, mas Jesus não deixou, porque ele é o bom pastor. Ele não deixa e não deixará, e não deixará. Ele é o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Muitas vezes, você, meu irmão, você, minha irmã, e às vezes, não somente algumas ou poucas vezes, mas você pode até estar se sentindo com uma espécie de permita a expressão, um caco. Está num caco. Um caco de gente. Pedaço de gente. Moído. Física, emocional, às vezes até moralmente,
e sobretudo espiritualmente. Mas ali estava o bom pastor ao seu lado, para cuidar de você, o supremo e bom pastor, para pensar as feridas, ou seja, para cuidar dos ferimentos. O bom pastor ao lado, dando força, a força que você precisava e que eu precisei. O bom pastor, cuidador das ovelhas, que veio e nos deu ânimo a você, ânimo a mim, quando a gente queria desistir de algumas coisas. Ele veio e nos alentou novamente, nos deu um renovo, nos fez levantar, nos deu coragem, nos deu fé. Nós estávamos esgotados, muitas vezes como quem estava já vazio da fé, quase sem fôlego, já não tínhamos mais nem força para respirar para a vida, mas Ele veio e nos deu um novo fôlego, e esse novo fôlego nos deu nova vida, um novo momento para a nossa caminhada. E esta vida não é um ameaço de vida, mas é a vida e a vida em abundância. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às dores. Amado irmão, amada irmã, esta é a imagem que Deus está revelando para nós nesta noite. A imagem do Jesus, o bom pastor que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, de você, de você, de você, de você. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus pais, cuida quem tiver, seus avós, cuida até de quem não está em casa. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Talvez ele ainda não seja desse aprisco, seja de um outro aprisco, mas Ele, o bom pastor, está cuidando sempre. Assim como no Natal, nós celebramos o Emanuel, o Deus conosco. Hoje é o dia oportuno para nós celebrarmos a nossa fé no Deus, no Jesus. Deus que se revela em Jesus como sendo o bom pastor, que já fora cantado no passado, no Antigo Testamento, pelo próprio Davi. O Senhor é o meu e nada me. Então não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Eu ouso perguntar: faltou comida na sua mesa? Faltou roupa na sua casa, na sua vida? Faltou? Você pediu todas as vezes antes de comer? Olha só, mesmo sem pedir, Ele dá. Que pastor, que Deus maravilhoso. Mas é assim nós esse final de ano, início do novo ano, nós estamos voltando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida para esse Deus maravilhoso como é o nosso Deus vivo, único e verdadeiro. Nessa noite o Senhor nos dá e está nos dando, e a igreja está assimilando bem isso, né? Essa grande oportunidade de estar rendendo graças, erguendo a Deus a gratidão, glorificando o seu nome, bendizendo o Senhor, que cuida de nós, que nos ama de verdade o tempo todo, e que está sempre com a sua atenção voltada para cada um de nós. Mas hoje também é uma grande oportunidade que se abre para nós pedirmos perdão para o pastor. Perdão pelas vezes que nós achávamos que ele não estava preocupado conosco. Perdão ao bom pastor naqueles momentos que a gente se achava que estava sozinho.
Perdão ao bom pastor naquele momento que a gente se achou esquecido por ele. Perdão ao bom pastor naquele momento que nós achamos até que ele havia nos abandonado. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Vamos pedir perdão. Perdão. Que às vezes a gente começa isso. A gente acaba cometendo isso. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos numa linha tênue, na medida em que nós vamos nos aproximando da virada de mais um ano. Estamos entre a lembrança do que se passou e a esperança do que possa acontecer. Mas estamos diante de algo que, tanto que passou, como que vai passar, também no tempo vai virar passado, porque tudo passa. A questão é como isso passa. Ao lado ou à distância do Supremo e Bom Pastor. Pensemos nisso. O que deve ficar para nós, porém, é a confiança no Bom Pastor, e é essa confiança que nos faz prosseguir, não nos deixa parar, mas nos impele a caminhar, a avançar confiantemente. Não estamos falando de autoconfiança, mas da confiança no Supremo e Bom Pastor, naquele que cuidou de nós o tempo todo, que cuida de nós o tempo todo e que cuidará de nós o tempo todo, em todos os dias desse ano que vai se iniciar e da nossa vida. Viver sob a confiança, sob essa confiança, é viver de uma maneira segura, é viver de uma maneira em paz, é viver de uma maneira tranquila, de que Ele está cuidando de cada um de nós. E isso não se trata, meus irmãos e irmãs, vocês já sabem, não se trata de uma falácia, mas é fato e é verdade. É uma verdade. Se nós formos perguntar para cada um terá uma história para contar sobre isso, sobre o cuidado do Supremo e Bom Pastor para com cada um de nós. Tem. Perguntar ali, tem. Perguntar aqui, tem. Perguntar lá, tem. Tem história ou histórias para contar do cuidado de Jesus, o bom pastor das ovelhas. Jesus, o bom pastor, aquele que nos conhece profundamente, sabe, conhece os nossos pensamentos. A palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece todas elas. Ele nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Conhece tudo de nós. Jesus, o bom pastor, conhece os nossos sentimentos. Não adianta querer esconder. Ele conhece os nossos sentimentos, os meus sentimentos, os teus sentimentos. Quando você está triste, Ele conhece. Não adianta você fingir. Quando você está alegre, Ele conhece e sabe por quê. E assim por diante. Está nervoso? Ele conhece. E Ele pode te acalmar. Ele pode te alegrar. Ele pode dar um fim nessa tristeza, que muitas vezes ela não quer ir embora, e se puder, ela quer se alinhar na sua vida e te deprimir. Está ouvindo bem? Estratégia do inimigo que acabar com você. Ovelha, independentemente da idade e da condição, o inimigo voraz quer te destruir, mas Jesus, o bom pastor, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Olha, eu vejo pessoas em comunhão com aquilo que a gente está explanando, que se expressam concordemente a cada colocação que a gente faz, até porque vivenciou bem a fundo situações terríveis, que achava que até às vezes não tinha saída. Mas Deus, Jesus,
o bom pastor guiou com sua vara, seu cajado, e conduziu atravessando o vale sombrio, um vale sombrio que parecia que não ia ser possível atravessar, mas ele providenciou, está providenciando e vai providenciar muitas coisas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele conhece, o bom pastor, as nossas dificuldades, os tropeços de uma ovelha, os machucados de uma ovelha, quando ela se espeta no espinhadeiro, ou até se enrosca, ele vem e tira com o seu cajado, carrega. Tem essa imagem linda aqui que você, meu irmão, pode viajar nessa imagem. Aquela ovelha lá é você, está vendo? Aquela ovelha é você, que ele está levando, e esteve te levando naqueles momentos mais agudos da sua vida. O bom pastor, que é Jesus, conhece as suas dificuldades, as minhas dificuldades, as suas facilidades, as minhas facilidades, as suas possibilidades, as suas impossibilidades, as suas lutas, os seus limites, e vem e socorre, porque Ele é o bom pastor. Então, meu irmão, meu amigo e ovelha de Jesus, peça perdão do bom pastor, das vezes que você achou que Ele não estava com você, e confie mais no bom pastor. Pare de confiar em você mesmo, ou você mesmo. Comece a confiar e confiar mais no bom pastor que é Jesus. Obedeça mais. Você já é obediente? É? Obedeça. Obedeça mais. Obedeça mais. O supremo e bom pastor, meu irmão, minha irmã, cada um, vamos obedecer mais. Eu preciso obedecer mais. Nós precisamos obedecer mais. Nós precisamos nos doar mais ao bom pastor. Nós precisamos servir mais. Nunca se acomode. Nunca. Nunca ache que já está bom. Nunca está bom. Você e eu, nós somos servos e servas inúteis. É o que diz as Escrituras Sagradas. Nunca se ache bom. Nunca se acomode. Adore mais. Consagre-se mais. Seja mais crente ainda. Seja mais ovelha do bom pastor. Ame mais. Seja mais fiel. Seja mais generoso com o bom pastor, que dá tudo para você. Amém. Deu tudo, dá tudo e dará tudo para você. Lembra-se da meditação nossa? Você, antes da gente pedir, às vezes até por conta do cronos da vida, tempo cronológico, o ponteiro do relógio faz a correria e a gente entra nessa correria e de repente nem para agradecer ou para pedir, mas ele ainda assim, em sendo bom pastor, ele nunca nos deixou faltar. Seja mais crente então. Seja. Eu estou usando uma expressão piegas, crente. E quando a gente fala crente, alguns falam que até o outro é. Não sei. E se a Bíblia fala, é porque é. Mas você não seja desse jeito. Você crente de outro jeito. Um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém? Cada vez mais. Ame mais. Um mundo de tanto ódio. Pessoas aí estão se matando, destruindo umas às outras. Se antes o homem era lobo do homem, hoje em dia
mais que isso. Então ame mais a Deus, ao próximo, a você mesmo, ou você mesma, e ame também a natureza que Deus criou. A criação. Amém. Encerremos, irmãos e irmãs, o velho ano e iniciemos o novo ano. Vamos fazer isso com um novo olhar. Vamos adotar isso como conduta da nossa vida. Encerrar o ano velho, começar o ano novo com um novo olhar. Um olhar mais para Deus, um olhar mais para o irmão, um olhar mais até para si mesmo, naquilo que se faz necessário para você, Jonas, para você, irmão, irmã que aqui está, olhando para você mesmo, para você mesma, olhando mais para dentro de si também, olhando mais para a igreja. Nunca utilize da estratégia da autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Você corta você mesmo. Eu não vou mais. Não quero mais saber. Não vou mais. Sabe quem vai perder com isso? Sabe quem? Você. Você. Então, quanto mais você puder amar a Deus, ao irmão, você mesmo, você mesma, a igreja, você vai ser o beneficiado. Para a glória de Deus. Ele quer isso para você, para mim. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas andam tão para baixo com a igreja que não quero mais saber. Estou inventando? Mas nós queremos ser mais que isso que dizem que a igreja não é. Amém, conselho? Amém. Somos imperfeitos e como igreja imperfeita também. Mas temos um Deus que, na figura do Supremo e Bom Pastor, sobretudo, é mais do que perfeito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Nós estamos encerrando mais um ano. Nós estamos iniciando mais um ano. Que assim o façamos com toda a certeza absoluta, convicção de que Jesus, o bom pastor, nos guiará. Amém? Amém. Nos conduzirá. Ele cuidará de nós. Ele nos consolará naqueles momentos difíceis que nós tivermos que enfrentar. E até naqueles momentos que a gente não tem mais força nem para andar, Ele vai nos carregar em seus braços de amor. Aquilo não é uma invenção. Olhe bem, aquilo não é uma invenção, é uma verdade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que nós possamos louvar o nosso Deus pelo supremo e bom pastor, que é Jesus, o bom pastor das ovelhas. Louvarmos hoje, louvarmos o ano que vem e louvarmos todos os dias da nossa vida. Sempre, sempre, mais e mais, para a glória do Deus eterno. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.